Beleza? Bom, esse aqui, aula 1, tijolos de adobe em solo cimento. Então, para esse vídeo a gente vai trabalhar um pouco a questão de como a gente trabalha a produção desse tijolo. A gente desenvolveu essa metodologia lá no Ponto Agroecológico. Então, você vai precisar de 4 materiais, que são areia, argila, cimento e para de arroz. Nesses 4 materiais a gente vai trabalhar a proporção de 5:1 de solo cimento. Então o importante primeiro de tudo para você fazer essa técnica é trabalhar a terra que você tem. Então você vai trabalhar com essa argila, que é colocado como o horizonte A, que é aquela terra vermelha, capa de morro, que logo abaixo da terra preta a gente já começa a encontrar esse solo argiloso, e é ele que a gente vai utilizar como base para a construção do tijolo de solo cimento. Mas como que eu consigo acesso a essa terra? Bom, para acessar essa terra, você pode, no momento de fazer o buraco da sua fossa, um buraco de piscina, um aterro, mas existe a possibilidade de encontrar, empresas aí que façam venda de terra na sua cidade, e aí você importante ir até o local que eles criticam e conversar com a pessoa sobre o tipo de acesso de argila. Então, quanto menos cascalho, melhor, uma terra argilosa, porque aí também você consegue trabalhar outras técnicas de bioconstrução com a terra, tá? Mas se você morar numa chácara, num sítio, você consegue tirar da própria propriedade ali, em locais, a terra vermelha, que a gente vai estar mostrando aí durante a videoaula as cores, um pouco sobre o processo dessa terra. Para essa terra você vai precisar saber o quanto dessa terra é de argila e de areia. Então, para fazer isso, você vai colocar essa terra num pote de vidro, pode ser esses de azeitona mesmo, e colocar a terra nele, encher esse pote com água e sacudir ele muito bem, para que a gente transforme tudo isso num líquido homogêneo e coloque ele numa mesa, num cantinho, e deixe decantar aí por 2 a 3 horas. O ideal mesmo é você deixar de um dia para o outro, mas aí, se caso não, você deixa essa terra decantar, e aí a areia, como ela é muito mais pesada que a argila, que o silt, ela vai encostar primeiro lá no fundo do pote, e a argila vai decantar depois, e aí você vai conseguir ter uma clareza muito nítida da quantidade de areia e de argila que a sua terra já vem. E aí com isso você vai fazer a correção para a quantidade de areia e de terra que você vai usar para a produção do tijolo. Então, na bioconstrução, a gente trabalha com uma técnica que a quantidade de areia tem que ser 60% da quantidade da terra em geral. Então, 60% de areia, 40% de argila, onde a areia vai dar a dureza para essa massa e a argila vai servir de cola nesse processo da produção. Então, com essa proporção já pronta de 60% de areia e 40% de argila, a gente vai adicionar os baldes na produção do tijolo. Então, a gente trabalha com uma betoneira de 400 litros e a gente inicia o processo inserindo 6 baldes de areia, 4 baldes de argila, 2 baldes de palha de arroz e 2 baldes de cimento. A palha de arroz ela está entrando como um agregador no processo de tijolo para diminuir peso, tá? Então ela tem uma estrutura muito fina e leve, semelhante como se fosse o isopor usado aí na produção de vasos de cimento. Então ele vem como redutor de peso. E aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, a palha de arroz é algo que a gente consegue encontrar com muita facilidade. E quanto substitutivo, para ele seria o isopor. No caso, a reutilização do isopor, de placas de isopor,
A gente não está aconselhando aqui o uso de palha, né, na betoneira, porque ela enrosca nas pás internas. Então a palha de arroz, por não ter essa estrutura mais fibrosa como a do capim ou da palha, ela aceita muito bem o trabalho dentro da betoneira, tá bom? Mas caso você não tenha, é melhor não usar nada, só o cimento, a areia e a terra, por conta de não grudar esse material fibrento na massa, né, como a palha, por exemplo, tá? Então a gente vai bater isso na betoneira, incluir a água. A água a gente tem usado, dependendo da época do ano, se é seco ou se é chuva, uma quantidade de 3 a 4 baldes, mas o que a gente usa de técnica é incluindo água aos poucos, né, até a massa descolar do fundo da betoneira. A massa descolando do fundo da betoneira, ela está pronta para ser retirada, e aí ela já vai diretamente para as formas. A gente tem usado formas de 30 por 15, aí você pode ver nos vídeos esse tamanho, mas a gente pode diminuir esse tamanho das formas. Importante manter uma proporção de que a largura e a altura tem que ser metade do comprimento, tá? Para a gente garantir uma estrutura do tamanho do tijolo. Então a gente está trabalhando com esses modelos de 30 por 15 para ter essa forma, né, com um tijolo maior que trabalha melhor a resistência ao calor, né? E para a gente lá no ponto tem sido um modelo bem interessante para as nossas construções, tá bom? Eles vão para essas formas que tem que ser molhadas sempre, então é importante ter uma caixa d'água ali próxima, para que você possa ir molhando essa forma toda vez que você incluir a massa ali e retirar para fazer um novo tijolo. Então a gente põe a forma no chão, coloca a massa dentro da forma, com uma vareta, uma madeirinha, você vai preenchendo todas as possibilidades de não ter vão de ar dentro da forma, então que o tijolo fique bem compacto. E a hora que você preencheu tudo dentro da forma, você retira a forma com cautela e retira ela para a forma fazer um novo tijolo, lava e aí depois volta novamente aquela forma. Então isso fica repetitivo. A betoneira dá uma acelerada no processo, né, de produção desse tijolo. Então, mas nas próximas vezes que você for recolocar a forma, as novas medidas dentro da betoneira, é importante que sempre acaba ficando um pouquinho que ela não sai de dentro da betoneira, e aí para as próximas vezes que for fazendo, você só inclui a água primeiro para descolar aquele restante que ficou e trabalha com meia medida. Então, em vez de ser 6 baldes de areia, você vai trabalhar com 3 baldes, depois em vez de 4 de terra, 2 de terra, 1 de palha de arroz e 1 de cimento, porque é aquela quantidade que fica de massa na betoneira para as próximas retiradas do dia todo que a betoneira vai ficar trabalhando, não sobrecarregar com peso por conta da terra ser bem pesada, e aí você ter essa. Então a primeira vez que você coloca, você trabalha com essa medida de 6, 4, 2 e 2, e nas próximas 3, 2, 1 e 1, beleza? E para a produção do tijolo, ele é muito simples, né, por conta dessa praticidade de a betoneira estar ali batendo a massa, e aí ter a equipe só que vai fazer esse trabalho de informar e desenformar os tijolos, tá bom? E aí é importante que o processo dele de secagem seja respeitado. Então aqui a gente tem 2 períodos no norte do Mato Grosso, 2 períodos muito característicos, que é o período de chuva e o período de seca. No período de seca o tijolo seca bem mais rápido, e no período de chuva ele demora um pouco mais. Então, dependendo da época do ano, é importante que você respeite essa periodicidade. Então, no período da seca ele vai secar mais rápido, no período da chuva ele vai demorar um pouco mais, mas a gente tem feito esse trabalho de que depois de uma semana, 15 dias, dependendo da época do ano, você vire o tijolo de lado, ali no local que você fez ele, para que ele seque por inteiro de todos os lados. Então, após ele estar totalmente seco, você já pode reutilizar ele na construção, que aí no período nosso aqui de seca tem sido de 15 dias, e no período de chuva de 1 mês e meio, para ele estar totalmente seco, a gente conseguir utilizar. Importante que esse tijolo fique acondicionado ou embaixo de uma construção com telhado, para que ele não tome chuva,
e que não fique diretamente exposto ao sol para que ele não seque muito rápido e trinque, né? Então, quando você for pensar aí na produção dos seus tijolos, um espaço liso, retinho, caso seja num gramado embaixo das árvores, coloque uma lona por baixo ali para ele ficar alinhadinho, e que se for exposto totalmente ao sol, como é uma construção aí com uma lona, uma tenda para ele poder ficar ali acondicionado à sombra e secar mais lentamente, beleza? Então, no mais é isso, até a próxima videoaula. Eu sou o Bruno do Ponto Agroecológico.